Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência, muito especial, sejam muito bem-vindos à nossa retrospectiva científica 2019, né? Então é Natal, e o que você fez? O que você fez eu não sei, mas eu sei o que os cientistas fizeram, galera. E olha, foi tanta coisa, tanta descoberta legal pelo mundo, nas mais diversas áreas da ciência, que foi difícil, tá? Inicialmente eu pensei em compilar 10, mas aí eu percebi que ia ser muito injusto com alguns e tudo mais, e aí eu me esforçando muito para reduzir, eu consegui criar um número de 12. E hoje eu vou mostrar para vocês 6, tá? Vai ser a primeira parte, eu vou trazer 6 pesquisas científicas ou pessoas marcantes em 2019, acontecimentos que tem a ver com a ciência, que foram notícia no Brasil e no mundo. E lógico, aqui em clima natalino, né? Esse vídeo aqui vai ser um meu presente para vocês. Então, acho que assim não tá muito caracterizado, hein? Então vamos ver agora. Agora sim, agora é Natal, né? Agora sim, agora é Natal, agora estamos bem caracterizados para começar aí pelo primeiro, que já tem a ver aí com algo muito misterioso da astronomia, que todo mundo fala, que sempre aparece na ficção científica. Eles mesmos, aqueles cuja luz não pode escapar. Os buracos negros. Vamos nessa. Começando aqui a nossa retrospectiva da ciência, já com um aviso. Me desculpa se errar alguma pronúncia, o nome de alguém, tá? Eu vou tentar o máximo possível, mas são cientistas do mundo inteiro, então pronúncias bem diferentes, distintas. Eu não sou essas coisas muito boa em inglês, então me desculpem a pronúncia, mas o que importa é a qualidade do conhecimento. Vou deixar aqui todas essas notícias, as fontes na descrição, e bora lá. Primeira imagem de um buraco negro, em abril de 2019. O telescópio do Horizonte de Eventos, também chamado de EHT, sigla em inglês, que é a conexão de 8 radiotelescópios potentes, trabalharam em conjunto para fotografar a sombra do buraco negro. Pela primeira vez na história, foi registrada uma imagem de um buraco negro. Atingimos algo que se presumia ser impossível pela geração passada, afirma Shepard S. Duerman, diretor do projeto do Centro de Astrofísica de Harvard e Smithsonian. Avanços em tecnologia, conexões entre os melhores observatórios de rádio do mundo e algoritmos inovadores se combinaram para abrir uma nova perspectiva sobre buracos negros e horizontes de eventos. Bom, para quem não está muito familiarizado com as ideias, vou dar uma breve introdução aqui para vocês. Buracos negros são objetos cósmicos infinitamente densos, com a massa enorme e um tamanho compacto. Essas características fazem com que um buraco negro consiga deformar o espaço-tempo, criando uma atração de qual nem partículas que se movem à velocidade da luz conseguem escapar. Um ponto em que a força da gravidade de um buraco negro é tão intensa que nem a luz consegue escapar se chama horizonte de eventos. O buraco negro supermassivo registrado se encontra no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz da Terra. A massa dele chega a ser, por incrível que pareça, galera, olha esse número, 6,5 bilhões de vezes maior do que a do Sol. É uma massa extremamente grande. O número realmente está se dito como um número astronômico. A imagem foi capturada pelo EHT utilizando uma técnica chamada interferometria de longa linha de base. O método permite que vários telescópios se conectem, formando um telescópio virtual com tamanho igual à distância máxima entre eles. Os 8 radiotelescópios sincronizavam através de um relógio atômico instalados em cada uma das instalações participantes do projeto, processando todos os dados coletados e juntando em um. Foram necessários mais de 200 pesquisadores trabalhando nesse projeto por uma década. As instalações com os telescópios foram montadas em regiões de altas altitudes, como montanhas no estado do Arizona, nos Estados Unidos, vulcões no Havaí e México, no deserto do Atacama, também na Espanha e na Antártida. Com sua resolução extremamente potente, o único radiotelescópio do EHT gera 350 terabytes de dados por dia. Galera, isso é muita informação. Imagine aí você que tem um computadorzinho aí que no seu HD só tem 1 terabyte. Cada radiotelescópio que gera 350 terabytes de informação por dia. Olha a quantidade de dados que eles tiveram que trabalhar, hein?
Bom, devido à magnitude de informações, foi necessário criar um novo procedimento para armazenamento desses dados. Galera, agora eu vou destacar aqui uma personagem muito importante, tá? A Katie Bowman. Ela foi responsável por criar um algoritmo capaz de entender milhares de dados astronômicos e, com a ajuda de sua equipe, decifrar o que eles chamam de invisível, ou seja, o buraco negro. A falta de mulheres na ciência é algo que ainda é presente no Brasil e no mundo. Segundo estudos, apenas 30% das pesquisadoras do mundo são mulheres, o que é muito triste. Bom, vou deixar aqui algumas ilustrações para vocês verem quais eram os modelos que a gente já tinha feito antes de buraco negro, tá? Desenhos, ilustrações, feitas até com processamento de dados e supercomputadores, mas todos eles são apenas ilustrações, tá? Baseado nas nossas equações, nas nossas teorias. Nunca antes foi realmente visto, observado um buraco negro. E o mais incrível é que a imagem revela o quanto estávamos certos sobre eles, tá? Para quem está perguntando como podemos ver um buraco negro, já que nem a luz pode escapar, na realidade a gente não está vendo o buraco negro em si, nas imagens. A gente vê o alto, tá? Geralmente estrelas ou nuvens de matéria ao redor. Essa matéria sofre um processo de espaguetificação que se espalha e cria um disco giratório ao redor do buraco negro que atinge altas temperaturas e assim emite luz, começa a ficar incandescente. No centro da imagem, como vocês podem ver, é a região do horizonte de eventos, onde se observa basicamente uma escuridão, né? Uma bola negra, que ali seria o buraco negro. A parte laranja é o que a gente vê como disco de acreção que gira ao redor. Bom, depois dessa rodada aí na astronomia, né, dessa belíssima imagem, da contribuição de cientistas maravilhosos, todos os 200 pesquisadores que participaram estão de parabéns. Mas agora vamos a uma revelação não somente sobre o cosmos, tá? Algo agora mais relacionado à nossa própria origem. Vocês conhecem os Homo sapiens, né? Já ouviram falar, nossa espécie, os Homo sapiens sapiens, né? Essa espécie tão humilde aí, que se nomeou como o homem que sabe que sabe. Também já ouviram falar aí de nossos parentes mais próximos, né? Os Homo erectus, do qual nós viemos, e alguns, digamos assim, primos, os Homo neandertais, mas existem muitos outros. E em 2019 foi descoberta uma nova espécie do gênero Homo que conviveu com a gente. Isso mesmo. Então, vamos lá para um pouco mais sobre a nossa história, voltando aí 70 mil anos no tempo. Descoberto o Homo luzonensis, um misterioso hominídeo que viveu há 67 mil anos. Olha que interessante, galera. A caverna de Calaal, nas Filipinas, é uma enorme cavidade com 7 câmeras, mas o mais interessante está perto da entrada. Ali foram desenterrados 13 ossos e dentes que, segundo seus descobridores, pertencem ao novo membro do nosso próprio gênero, que foi batizado de Homo luzonensis e viveu há pelo menos 67 mil anos na ilha de Luzon, por isso esse nome. A descoberta obriga a mudar mais uma vez os livros, pois a lista de membros do gênero Homo que habitava a Terra naquele período passa dos 5 conhecidos, os Neandertais, os Denisovanos, os Hobbits de Flores, Erectus e Sapiens, para 6. Todos esses hominídeos são a família heterogênea de primatas, unidos por laços de parentesco mais recentes do que com os outros hominídeos vivos, como os chimpanzés e os bonobos. Cada um representou um experimento evolutivo mais ou menos bem sucedido. Todos se extinguiram, menos um, o Homo sapiens, que cada vez encontra um novo parente e se pergunta por que eles desapareceram e nós não. O Homo de Luzon é um enigma. É impossível saber como era seu rosto, pois não há fragmentos de crânios, nem que estatura tinha, porque o único osso disponível que poderia esculpi-lo, o fêmur de uma coxa, está quebrado. Os restos achados, o primeiro, uma falange descoberta em 2007, que data de 67 mil anos atrás, e os demais encontrados em 2011 e 2015, com uma antiguidade de pelo menos 50 mil anos, pertencendo a 2 adultos e uma criança. Seus dentes, 2 premolares e 3 molares, são muito pequenos, parecidos com os de um humano atual e com floresienses. O hominídeo asiático, de 1 metro de estatura e cérebro de chimpanzé, que viveu na ilha indonésia de Flores na mesma época. Em contraste, os ossos de mão e pés são muito mais primitivos, comparáveis aos do Australopithecus, que viveram na África 2 milhões de anos antes e cujos membros eram adaptados para que eles vivessem pendurados em árvores.
Se você observar cada uma dessas características separadamente, vai encontrá-las em uma ou outra espécie de Homo, mas se analisar o pacote completo, não verá nada similar. Por isso, esta é uma nova espécie, explica Florent Detroit, paleontólogo do Museu Nacional de História Natural de Paris e coautor do estudo que descreve a nova espécie, publicado na revista científica Nature. Foi impossível extrair DNA dos restos, o que aumenta mistérios sobre sua origem. Esta descoberta vai provocar um enorme debate, opina o paleontólogo Antônio Rosas, do Conselho Superior de Pesquisa Científica da Espanha. Não é fácil avaliá-la, porque há muitos poucos fósseis, mas há fundamento para propor que seja uma nova espécie. O que está claro é que isso confirma que a diversidade do nosso gênero é incrível e está na antítese desse modelo linear que representa uma espécie de primata após outra até chegar nos sapiens, assinala. Para Rosas, o mais importante é que esta espécie demonstre um caminho alternativo de evolução ao nosso, caracterizado pelo isolamento. Muito bacana, né, galera? Isso aí traz mais questionamentos sobre por que, dentre todos os outros do gênero Homo, nossa espécie foi a única a sobreviver. Lembrando que a gente já sabe hoje que nossa espécie tem cruzamento com as outras, tá? E nós tivemos aí alguns cruzamentos com neandertais e com denisovanos. Isso já foi rastreado por meio de um estudo genético das populações. Bom, agora eu quero fazer algo diferente com vocês, já que vocês sabem um pouco sobre o cosmos, né? Sobre os buracos negros e sobre essa nova espécie aí do gênero Homo. Ou melhor, farei uma aposta com uma máquina. Bom, acho que todo mundo aí já deve ter visto algum baralho na vida, né? Algumas cartas de baralho. E aí tem um jogo muito popular que é o poker, onde as pessoas apostam, muito popular principalmente nos Estados Unidos, tá? E, bom, o que aconteceu é que talvez máquinas possam saber blefar melhor do que humanos e levar todas as nossas fichas. Bom, não sei se vocês apostam nisso, mas eu aposto que sim. Inteligência artificial vence partida de pôquer. Isso aconteceu em julho. Poucas atividades humanas resumem tão bem a dificuldade de administrar a falta de informação como o pôquer. Sem conhecer as cartas do adversário, o jogador deve tomar decisões com base em sua própria mão e na escassa informação que os outros lhe dão, deliberadamente ou não. Não em vão, fazer cara do pôquer é a melhor metáfora para expressar essa capacidade de lidar com o segredo sem dar uma pista para o resto dos envolvidos. Esse cenário, chamado informação imperfeita, representa um imenso desafio para uma máquina. Quando joga xadrez ou damas contra um humano, sabe o que está no tabuleiro, não decide cegamente. Em 2017, a máquina Libratus superou esse desafio, mas na versão mais simples, jogando um contra um diante de um ser humano. Os jogos de soma zero, em que o ganho de um é a perda do outro, são razoavelmente simples de enfocar para uma máquina, quando ela compete contra um único rival. Mas se colocarmos 5 seres humanos na mesa, todos grandes campeões de pôquer, conseguir a vitória é muito mais complexo. Esse é o desafio colocado pela equipe de pesquisadores que criou o Libratus, que pertence à Universidade de Carnegie Mellon e que colabora com a divisão de inteligência artificial do Facebook. E eles conseguiram, conforme publica na revista Science. Nesse artigo descrevemos a Pluribus, uma inteligência artificial capaz de derrotar os profissionais humanos de elite no poker Texas Hold'em sem limite para 6 jogadores, o formato de poker mais jogado no mundo. A Pluribus aprende a ganhar do zero, jogando contra 5 versões de si mesma, sem indicações nem conhecimento de partidas humanas, e desenvolve suas próprias estratégias ganhadoras independentemente do saber acumulado pelos seres humanos. A capacidade de vencer outros 5 jogadores em um jogo tão complicado abre novas oportunidades para usar a inteligência artificial na resolução de uma grande variedade de problemas no mundo real, diz o principal autor dessa conquista, Thomas Sandholm, que em 2017 derrotou profissionais de poker em partidas a 2 com seu programa Libratus. Sandholm, que tem quase 2 décadas dedicadas a conseguir que as máquinas ganhem no poker, desenvolveu algoritmos com aplicações tão importantes como decidir como organizar a doação e o transplante de órgãos nos Estados Unidos. Uma das chaves dessa conquista, publicada pela Science, foi obter que a Pluribus consegue simplificar enormemente a quantidade incalculável de informações e decisões possíveis que são postas em marcha em um jogo tão complexo. O sucesso dessa inteligência artificial é exatamente o contrário daquele Deep Blue que derrotou Garry Kasparov no xadrez.
Em vez de ter tudo em mente na hora de decidir a jogada, trata-se de conseguir simplificar as variáveis para se concentrar de forma mais intuitiva nas jogadas vencedoras. Por exemplo, a Pluribus não tenta adiantar o que acontecerá até o final do jogo, porque possui um algoritmo de busca que limita deliberadamente seu olhar para o futuro. Além disso, os pesquisadores descobriram que, de todas as opções que os jogadores rivais têm em mente, a máquina bastava levar em conta apenas 5 para vencer. A capacidade de abstração da Pluribus se manifesta em mais dois aspectos: os valores apostados e as diferentes jogadas. Por exemplo, para a máquina não importa se a aposta é de 200 ou 201, e suas apostas se concentram em algumas opções limitadas. Da mesma forma, para não ter de estudar cada uma das infinitas combinações de letras separadamente, a Pluribus agrupa uma sequência de naipes até o 10 e uma sequência de naipes até o 9 são para a máquina estrategicamente a mesma coisa. A abstração de informações reduz drasticamente a complexidade do jogo, mas pode eliminar diferenças sutis que são importantes para o desempenho sobre-humano. Por isso, durante um jogo real contra humanos, a Pluribus só a usa para raciocinar sobre situações em futuras rodadas de apostas, nunca na rodada de apostas atual. Detalhe o estudo. Essa máquina, por enquanto, se concentra em suas próprias estratégias e não busca explorar tendências em seus oponentes, diz o estudo. Combinados, esses avanços tornaram possível rodar Pluribus usando muito pouca capacidade de processamento e memória, o equivalente a menos de $150 de recurso de computação na nuvem, de acordo com o Facebook. O Libratus, a versão anterior do programa, aprendeu a blefar sozinho. Um dos aspectos mais interessantes da Pluribus é a sua capacidade de fazer cara de poker. Não tem uma expressão corporal que possa revelar sua jogada, mas os profissionais aprendem a reconhecer padrões no jogo dos outros, como apostam quando têm boas cartas, como reagem quando são desafiados, etc. Sua maior fortaleza é a habilidade para usar estratégias mistas, diz Darren Elias, jogador profissional que detém um recorde de títulos conquistados no World Poker Tour. É exatamente isso que os humanos estão tentando fazer. É uma questão de execução para os humanos, fazer isso de uma maneira perfeitamente aleatória e fazê-lo de maneira consistente. A maioria das pessoas simplesmente não consegue, diz o jogador. A Pluribus calcula como atuaria com cada mão possível, então decide uma estratégia equilibrada com todas essas possibilidades. Um blefe algoritmo para desconcertar os adversários. Bom, eu não preciso nem falar da importância das árvores aqui para vocês, porque todo mundo que conhece meu canal, né, que é interessado na ciência, sabe o quanto as árvores são importantes para o ecossistema, para o equilíbrio da vida na Terra, como nós conhecemos. E a Amazônia é um grande patrimônio, não somente do Brasil, onde está a sua maior parte do nosso território, mas da humanidade como um todo, sabe? Ou seja, a Amazônia é patrimônio e, portanto, responsabilidade minha, sua e de todos nós aqui. E sobre isso nós temos que agradecer a um herói brasileiro, um físico, tá? Alguém que já foi presidente da Associação Brasileira de Física e que foi diretor do INPE, exonerado, diga aí, por defender a ciência contra o autoritarismo. Com vocês, Ricardo Galvão. INPE e o Ricardo Galvão. Em julho, o presidente Jair Bolsonaro acusou a equipe de pesquisadores do INPE de mentir sobre dados do desmatamento da Amazônia. Bolsonaro chegou a alegar que o ex-diretor do INPE estaria a serviço de alguma ONG. Na época, Galvão saiu em defesa do INPE e disse que o presidente se comportava como se estivesse em uma conversa de botequim. Nós somos um país bastante instruído, com uma comunidade científica altamente respeitada internacionalmente. O INPE tem uma respeitabilidade internacional enorme, disse Ricardo Galvão. Em agosto, Ricardo Galvão foi exonerado do cargo de diretor do INPE, onde esteve por 2 anos, e voltou para a Universidade Federal de São Paulo. Em novembro, o Instituto confirmou que o desmatamento da Amazônia aumentou quase 30% no último ano. Em suas palavras, afirmou: "Acho que agi corretamente. Inclusive, os resultados que nós todos estamos vendo comprovam isso. O governo foi de uma insensatez muito grande ao tomar essa medida de acusar os dados do INPE de serem mentirosos." Em 19 de julho, Bolsonaro acusou o INPE de mentir sobre os desmatamentos e de estar agindo a serviço de uma ONG. As primeiras declarações do presidente contrárias ao Instituto foram dadas durante o café da manhã com jornalistas estrangeiros. As críticas do governo aos dados sobre o desmatamento continuaram, e em 1º de agosto, Bolsonaro voltou a se dirigir contra o INPE. O presidente defendeu uma apuração para identificar se os responsáveis pela divulgação dos dados sobre o desmatamento o fizeram de má-fé. Logo, após as primeiras declarações do presidente, Galvão declarou: "Ele já disse que os dados do INPE não estavam corretos, segundo a avaliação dele.
como se ele tivesse qualidade ou qualificação de fazer análise de dados. Ele garantiu que não pediria demissão do cargo. Em 2 de agosto, Galvão disse que o ministro Pontes garantiu que o INPE será preservado e reconheceu que o seu discurso causou constrangimento e por isso seria exonerado. Ele lembrou que tem um mandato de 4 anos, mas que, apesar disso, o regimento prevê que o ministro pode substituí-lo em uma situação de perda de confiança. O físico brasileiro e ex-presidente da SBF, Sociedade Brasileira de Física, Ricardo Galvão aparece como o primeiro da lista de 10 pessoas consideradas mais relevantes para a ciência em 2019, publicada pela revista científica britânica Nature. A Nature's 10 destaca pessoas que tiveram um papel central nos momentos mais significativos para a ciência ao longo do ano. O destaque reconhece o ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tão citado aqui, por sua defesa pública da integridade dos pesquisadores do Instituto, acusados sem provas pelo presidente da República de manipularem dados, apontando um aumento no desmatamento da Amazônia. Exonerado do cargo de diretor, Galvão recebe apoio de toda a comunidade científica nacional e internacional. Atualmente, trabalhando em sua pesquisa em fusão nuclear como professor da Universidade de São Paulo, Galvão continua pronto para se manifestar em defesa da ciência contra o autoritarismo. Já fazem tantos anos desde que Darwin publicou pela primeira vez o seu livro em que mostrava como a seleção natural agia para a evolução e as origens das espécies, e ainda alguns questionamentos sobre como a vida surgiu na Terra continuam. Como bactérias tão simples, seres unicelulares e bem primitivos, com um metabolismo bastante reduzido, poderiam ter se transformado em eucariotos com núcleo muito mais complexos e cheio de organelas? Bem, talvez essa pesquisa em 2019, com um organismo aí, uma arqueobactéria de cerca de 3,7 bilhões de anos já de existência do nosso planeta, possa dar uma pista de como isso pode ter acontecido, de como a vida passou de algo tão simples para algo tão complexo como eu e você. Cientistas descobrem micro-organismos excêntricos que podem ajudar a explicação do surgimento da vida complexa em agosto desse ano. A Lokiarchaea, anteriormente conhecida apenas a partir do DNA, é isolada e cultivada em cultura. Os biólogos capturaram e cultivaram pela primeira vez um tipo indescritível de micróbio que é semelhante àqueles que podem ter originado toda a vida complexa da Terra. Em uma pré-impressão publicada no repositório, que eu vou deixar aí embaixo, cientistas no Japão relatam que isolaram e cultivaram micróbios a partir de uma linhagem antiga de arqueias, micróbios unicelulares que parecem superficialmente bactérias, mas são bastante distintos, que antes eram conhecidos apenas de sequência genômica. Os pesquisadores levaram 12 anos para cultivar culturas de laboratório puras desses micróbios da lama do fundo do mar. O esforço dá aos cientistas o primeiro olhar para o tipo de organismo que poderia ter saltado de células simples, semelhantes a bactérias, para eucariotos, o grupo de organismos cujas células possuem núcleos e outras estruturas, incluindo plantas, fungos e também nós humanos. O misterioso grupo chamado Lokiarchaea ganhou destaque com o lixo microbiano escavado não muito longe do castelo de Loki, um campo de ventilação hidrotermal no fundo do mar na costa da Groenlândia. Em 2015, Etema e seus colegas sequenciaram fragmentos genéticos da mistura de micróbios no sedimento e os reuniram em genomas muito mais completos de espécies individuais, um método chamado metagenômica. Um genoma se destacou. Era claramente um membro da arqueia, mas espalhados por todo esse genoma havia genes semelhantes aos eucarióticos, sugerindo a Etema que esse excêntrico poderia ajudar a preencher a lacuna evolutiva entre micróbios mais simples e eucariotos. Os pesquisadores chamaram Lokiarchaea depois de Loki, o malandro da mitologia nórdica. Logo, outros laboratórios encontraram a arqueia adicional tipo Loki e juntos formaram a arqueia Asgard, em homenagem à região mitológica habitada por deuses nórdicos. Embora o lugar preciso dos organismos na árvore da vida permaneça controverso, muitas análises combinam Asgard e eucariotos, o que pode significar que algum ancestral distante semelhante a Asgard deu origem a todos os eucariotos, desde ursos pandas até os seres humanos. Os defensores dessa visão pensam que, cerca de 2 bilhões de anos atrás, uma arqueia semelhante a Asgard devorou uma bactéria.
Em vez de fornecer uma refeição, a ingestão provocou uma relação mutuamente benéfica, um fenômeno conhecido como endossimbiose. Eventualmente, de acordo com essa hipótese, a bactéria evoluiu para mitocôndrias, as organelas de casa de força ou fontes de energia da célula, que ajudaram a alimentar o aumento dos eucariotos. Uma fusão semelhante poderia ter levado as primeiras células nucleadas. Nem todos os pesquisadores concordam que Asgard deu esse salto. Alguns argumentaram que os genes do tipo eucariótico, que tornam Asgards especiais, são apenas contaminação de outros micróbios sedimentares. E sem um organismo real para estudar em laboratório, era difícil saber se os genes do tipo eucariótico realmente fazem parte ou não do processo da endossimbiose, que poderia ter progredido. Aprendemos muito com o genoma, mas sem uma cultura de laboratório só podemos aprender muito, diz Etema. Não podemos voltar no tempo e observar o que aconteceu. Os Asgards que vemos hoje não são os mesmos que os micróbios que deram origem aos eucariotos, mas ele diz que cultivar mais Asgards e estudar o que realmente fazem seus genes eucarióticos dará uma imagem mais completa da árvore evolutiva e ajudará os pesquisadores a inferir melhor como organismos unicelulares simples fizeram o primeiro gigante saltar para a complexidade. Voltando aqui para o tema do meio ambiente, a gente não pode deixar isso nunca de lado, tá? Porque falar um pouco sobre o mundo em que vivemos e a responsabilidade como ser humano de cuidar desse nosso planeta, que é único, tá bom? E nós temos uma jovem, isso mesmo, a força da juventude aí, que vem defendendo com fatos científicos, com estudos e lutando contra grandes como Trump, contra até nosso presidente Bolsonaro, discursou na ONU para vários países. Vocês sabem de que eu estou falando? Uma jovem sueca que começou uma greve em prol do meio ambiente e que continua nessa luta e é reconhecida por vários e criticada por muitos outros, tá? Desafiou até mesmo a OPEP, a Associação dos Países Exportadores do Petróleo, que eu considero como uma das maiores ameaças. Eu estou falando dela, da Greta. Greta e o meio ambiente no final de setembro. No dia 23 de setembro, Greta Thunberg encerrava seu discurso de não mais de 500 palavras diante da plenária das Nações Unidas. Nas arquibancadas, líderes mundiais observavam com olhos atentos a menina de apenas 16 anos que se tornou o maior ícone da luta contra mudanças climáticas. Eles estão fracassando conosco, mas os jovens estão começando a entender sua traição. Os olhos de todas as gerações futuras estão sobre vocês, e se falharem conosco, nunca os perdoaremos. Não vamos deixá-los continuar com isso. Bem aqui agora é onde traçamos a linha. O mundo está acordando, e a mudança está chegando, goste ou não, afirmou Greta. Um pouco mais de um ano antes, em 20 de agosto de 2018, a mesma adolescente decidiu não ir para a escola para se sentar do lado de fora do parlamento sueco para protestar contra o que considerava pouco progresso na redução da emissão de carbono em seu país. Com a placa que dizia Greve pelo Clima, essa garota pequena, de rosto sério e diagnosticada com síndrome de Asperger, enfrentou um assunto que muitos cientistas e ativistas haviam notado, mas poucos estavam dispostos a propor soluções concretas. Foi tal impacto que sua ação causou que 2 semanas depois ela fez seu primeiro discurso em público, algo que surpreendeu até seus pais, já que ela sofre de mutismo seletivo, o que não a impediu de se apresentar em 2019, enfrentar o Fórum de Davos, ao Parlamento Britânico, em sua comissão do Senado do ZEUA, no Plenário das Nações Unidas e na COP25, em Madrid. Nascida na Suécia em 3 de janeiro de 2003, filha da soprano Malena Erdmann e do ator e escritor Svan Thunberg, desde pequena Greta era uma menina profundamente introvertida. Quando tinha 8 anos, viu um documentário sobre mudanças climáticas e ficou tão chocada que o problema causou uma profunda depressão. Várias figuras internacionais apareceram em apoio a Greta, começando com a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, Emmanuel Macron. No entanto, não foram as poucas vozes que a atacaram. Em julho, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a declarou a maior ameaça para a indústria de combustíveis fósseis, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tuitou sarcasticamente que ela parece ser uma garota muito feliz que olha para o futuro brilhante e maravilhoso. E Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, a chamou de pirralha. No primeiro, ela considerou a crítica como o maior elogio que recebeu, enquanto as palavras de Trump e de Bolsonaro se tornaram sua biografia no Twitter. Ela também figura na lista da Nature,
Na semana anterior, a ambientalista fora eleita a pessoa do ano 2019 pela revista Time, por seus esforços pela proteção climática e por ter lançado o movimento Greve pelo Futuro. Ao justificar a escolha, a revista Nature destacou a forma como Greta chama a atenção para a mudança climática e o futuro do planeta. Os cientistas passaram décadas alertando sobre as mudanças climáticas, mas não conseguiram galvanizar a atenção global da maneira que Thunberg fez esse ano. A sueca de 16 anos o superou, e muitos a estão saudando por isso. O que ela conseguiu deve motivar os pesquisadores do clima a continuar com sua ciência, apesar da lenta ação política, disse a cientista climática Sonja Seneviraten, do Instituto Federal Suíço de Tecnologia. Bom, galera, chegamos ao fim desse nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigado pela atenção. E nesse clima aqui eu não posso deixar de falar. Feliz Natal para todos aí, que curtam bem com sua família. Leve um pouco desses fatos científicos, da ciência e do conhecimento para esse dia tão especial aí que nós celebramos no 25 de dezembro, tá bom? E lembre-se, vai ter ainda parte 2, vai sair no domingo. Então, tudo que eu posso desejar agora é boas festas, 2020, vai ter muito conteúdo bacana no canal, tá? Fica ligado aí na parte 2 que vai sair. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Então, como sempre, muito obrigado e até a próxima. Ho, ho, ho!